Olá pessoal, bom dia para vocês. Vamos analisar o mercado nessa super quarta-feira que promete bastante volatilidade, mexer bastante com o coração das pessoas. Nesta quarta-feira que vamos ter a decisão aí da taxa de juros do Federal Reserve. O mercado praticamente, na minha opinião, já precificou o aumento de 25 base points para a taxa de juros logo mais às 15 horas, que será divulgado o resultado desta reunião do FONC, que começou ontem, né? A reunião acontece durante 2 dias consecutivos, começou ontem, dia 25, e ela continua hoje, dia 26 de julho. O nosso Bitcoin está parado, né? A gente vê claramente aqui no gráfico o Bitcoin 2 dias consecutivos parados, né? Movimentação muito pequena, depois de um dia de estresse muito grande aqui no dia 24, uma queda que rompeu o nosso suporte dos 29.500, o mercado corrigiu, precificou a decisão do Fed. Na minha opinião, foi exatamente isso que aconteceu, porém, nós respeitamos zonas importantes do gráfico, que foi exatamente aqui na casa dos 28.800 dólares. Nós já havíamos falado dessa zona, que seria uma zona de muita resistência para ultrapassagem devido a várias movimentações anteriores aqui que seguraram o preço do Bitcoin durante todo esse movimento que houve no passado recente. Então toda essa zona está pressionando o preço para que a gente não passe abaixo disso, né? Mercado parado, a nossa análise gráfica hoje ela vai ficar um pouco prejudicada, porque a gente estamos dentro dos mesmos parâmetros que a gente tinha ontem praticamente para analisar, certo? No diário a gente tem exatamente essa condição. A gente vê isso quando a gente olha, por exemplo, as nossas bandas de Bollinger. Deixa eu tirar aqui as duas médias. As nossas bandas de Bollinger estão exatamente como estavam ontem, tá? Estamos na pontinha da banda de Bollinger. Temos possibilidade aqui de, se perdermos esse suporte dos 28.850, cairmos um pouco mais e essa banda abrir a boca, né? Alargar a projeção de movimentação, como sempre acontece quando o preço toma uma decisão. Se ele toma uma decisão para subir, o estresse acontece na banda superior. Se ele toma uma decisão para cair, o estresse acontece na banda inferior, como aconteceu aqui atrás. Então, a gente está esperando essa decisão. Sempre que a gente tem processos de afunilamento da banda de Bollinger, precede um movimento de alta ou de baixa, tá? Isso aqui é algo que é soberano na análise técnica, principalmente quando a gente fala de bandas de Bollinger. Nesse momento, nós estamos dentro de uma contração da banda de Bollinger. Se ela vai alargar mais ou estreitar mais, aí é algo que a gente vai esperar a decisão do anúncio, né? A decisão, acredito que já deva ter sido tomada, mas o anúncio vai acontecer às 15 horas de hoje, dia 26 de julho de 2023, a super quarta-feira, que pode mudar os rumos do semestre inteiro, tá? Existe uma guerra interna dentro do Federal Reserve. Ontem a gente apresentou isso na nossa live, uma disputa interna entre os participantes, e até lá fora eles estão sendo chamados de os falcões, os centristas e os pombos. Os falcões querem aumentar a taxa de juros do Federal Reserve a qualquer custo, porque precisa chegar na meta da inflação de 2%. Os pombos querem segurar a taxa de juros, não aumentar mais, porque podem destruir mais ainda a economia americana, que está aí à beira de uma recessão, né? Já estavam em recessão técnica, e os centristas liderados pelo próprio Jerome Powell, que querem
fazer aí um aumento e uma pausa, um aumento e uma pausa, aquele jogo de soft land, né? Um pouso suave para essa situação dos juros. Eles estão bem próximos já de atingir o objetivo, né? A taxa de juros americana ela vem subindo desde 2022 e a inflação americana oficial já chegou aí bem próximo dos 3%. Então, estão aí bem perto já de chegar na questão dos 2%, que é a meta do Fed para segurar a inflação. E aí a pergunta que fica é, qual nível de inflação o Fed poderia aceitar sem provocar uma recessão nos Estados Unidos? Matéria do Bloomberg Linha, hoje destacando que esse é o dilema dos economistas do Fed nessa reunião, tolerar ou não um pouco mais de preços, né, de preços mais altos, ou arriscar você, por exemplo, colocar a crise imobiliária lá nos Estados Unidos num patamar bem mais complexo do que o que ela já está vivendo, tá? Então, existe uma crise imobiliária lá na economia americana, existe uma outra situação bem complicada também, que é a questão dos empregos. Esses empregos continuam ainda pressionando bastante a inflação, porque o mercado de trabalho lá interno, ele continua apertado. Isso significa que existe uma demanda maior de trabalhadores do que a oferta, tá? E isso vai manter os salários mais altos, os salários elevados. Logicamente, as empresas elas precisarão aumentar os preços para cobrir os custos dos empregados, né? Os custos trabalhistas, e isso vai para inflação, isso vai para a ponta, isso vai para o consumidor, tá? Segundo o Bruce Kasman, da JP Morgan, abre aspas, vai ser difícil obter compressão de demanda suficiente sem uma recessão para tirar a pressão dos preços do sistema. E aí ele acha, né, ele acredita, o Bruce Kasman, o seguinte, eu não acho, abre aspas novamente, eu não acho que a inflação cairá abaixo de 3% de forma sustentada. Isso é a opinião do economista-chefe do JP Morgan, tá? Então, o Fed está com essa batata quente na mão e o mercado já precificou a ferramenta da CME, já dá como praticamente certo o aumento dos 25 pontos base, né? 98,9% do mercado acredita que vamos ter um aumento e a economia já está caminhando, né? O mercado financeiro está caminhando para esse direcionamento. O que vai acontecer depois é que é a grande pergunta. Nós teremos um bull run pesado no S&P 500, no Nasdaq, no mercado cripto. Nós anteciparemos algumas questões aí. O Banco Central americano e o Tesouro americano vai fomentar as ações, eles estarão recomprando os títulos que estão vencendo, os títulos do Tesouro americano, fazendo essa recompra, porque no mundo, grandes compradores desses títulos, como o Japão e a China, não estão comprando mais com tanta voracidade. Então fica aí a grande dúvida do pós-aumento do Fed, como o mercado vai reagir. E esse é o grande desafio para essa super quarta-feira que nós temos pela frente. Então, preparem os seus corações. Hoje, às 15 horas, declaração do FONC, e às 15 horas também sai o resultado da taxa-alvo de juros do Federal Reserve. Mais cedo, às 11h30, a gente tem o relatório dos estoques de petróleo bruto, que já vai fazer parte do pacote aí da grande volatilidade de hoje, esperada pelo menos, e também o relatório de vendas de casas novas lá nos Estados Unidos, também às 11 horas. E às 9 horas da manhã a gente tem o relatório de licenças de construção. O dia hoje promete, é um dia praticamente aí de olho, no mundo inteiro de olho
no mercado norte-americano, na economia norte-americana, que vai nortear aí as ações das grandes empresas de tecnologia, das grandes empresas, dos grandes bancos e dos grandes fundos de investimento. Também, logicamente, o Bitcoin e o mercado cripto está dentro desse bojo, certo? Então, a gente olha para o Bitcoin no gráfico de 4 horas, é um relógio chato pra caramba, extremamente lateral. Fizemos a queda, fizemos o fundo, 28.853, e de lá para cá a gente voltou e buscamos a média de 12 períodos. Esse foi o movimento do Bitcoin nos últimos candles de 4 horas. Fizemos um sobrevendido no 4 horas e demos aí um sinal claro de que nós havíamos estressado a banda vendedora. Então, de agora em diante, nós temos um suporte que pode ser estressado novamente hoje, como eu já falei, na casa dos 28.853, e temos uma pequena resistência que precisa ser rompida, a média de 12. Essa primeira resistência aqui é a resistência que a gente precisa ultrapassar e que deve ultrapassar se nós tivermos movimentos bilaterais de volatilidade, tá? E dentro desse contexto, a gente tem deixa eu só mudar aqui para suporte, pronto, dentro desse contexto, a gente tem uma outra resistência que está formada, que está aqui na casa dos 29.500. Essa daqui é a resistência que, na minha opinião, vai ser mais difícil ser rompida, porque ela é a resistência que estava, o suporte que estava segurando todo aquele movimento do diário, aquela lateralidade do diário. Temos uma outra situação também, tá, pessoal? Que a gente precisa deixar claro aqui para vocês. Isso aqui está me parecendo uma bandeira de continuação de queda, tá? Se nós tivermos essa confirmação, pode ser que se confirme, né? A gente tem esse mastro, tá? E esse mastro projetaria, deixa eu só ajustar aqui que eu mexi. Esse mastro projetaria o rompimento dessa bandeira, tá? Se a gente fizer um rompimento mais agressivo, nos levaria até os 28 mil dólares, certo? Se nós perdermos a base desse movimento. Se a gente puxar do suporte superior, nos levaria para 28.300 dólares. Isso também pode acontecer, tá? Então, para deixar vocês bem cientes do que pode acontecer hoje, a gente tem aí essa nossa configuração. Eu vou até deixar desenhado na live à tarde. A gente vai observar o que foi que aconteceu de fato, né, com essa movimentação aqui do nosso querido Bitcoin. Por enquanto é isso, muita cautela no dia de hoje, não operem mercado futuros, e se operarem, operem com muito cuidado, tá? Aqui no gráfico de 1 hora fica mais confluente ainda a questão de uma possível bandeira de queda, tá? Inclusive a gente olhando para o RSI, ele já cruza a média lenta para baixo, tá? Isso aqui é interessante a gente acompanhar. A gente tem aqui uma LTA no RSI, se ela for perdida, é um sinal claro de que a gente vai ter mais reversão. E fica aí os alvos, ficam as projeções, muita cautela nesse momento, tá? A gente tem um grande desafio no dia de hoje, que é ver o que vem pela frente no mercado, e o mercado vai brigar bastante hoje nessa situação aqui, tá? E, assim, eu espero de fato que a gente consiga sair desse momento, né? Um momento que a gente sempre fica um pouco apreensivo, porque mexe com as configurações, né, de todo o mercado, tá? Então é isso, o Bitcoin está nessa jogada, as altcoins também estão, destaque aí levemente de alta para Solana, 1,33 nesse momento, Link subindo 1,45 nesse momento e SDAO subindo 1,58. Nesse momento a gente tem essas alterações aí no mercado de criptomoedas, tá? Dólar, vamos dar uma olhadinha como é que está o DXY. O DXY no gráfico de 1 hora segue uma movimentação
de queda no diário. Deixa eu dar uma olhadinha como é que está ele no diário. No diário ontem ele chegou a tocar aqui bem próximo da média de 25 períodos, foi segurado por essa grande zona de negociação aqui atrás e veio buscar a média de 12. Agora está fazendo suporte na média de 12 períodos. Se ele daqui continuar o movimento de alta, a gente vai ter uma pressão maior nas ações no mercado cripto de um modo geral. Se ele perde a média de 12 e vem abaixo dessa configuração, inclusive isso aqui agora virou um suporte, ele havia subido bastante, e ele vem abaixo, aí sim a gente poderia ter um respiro um pouco maior, né? E uma continuidade aí de movimento de alta, quem sabe. Nesse momento, SP500 cai, tá? Mercado futuros do SP500 cai 0,05 e Nasdaq cai 0,16 nas operações da Nasdaq. Aqui também agora virou um canal de suporte. Deixa eu só ajustar aqui, pessoal. Pronto. Virou um canal de suporte. Nasdaq ontem não conseguiu fazer um movimento mais alto. Se isso daqui for confirmado, a gente tá vendo claramente um pivô para continuar o movimento de queda do Nasdaq, certo? Mas a gente vai avaliar isso mais tarde, com mais cuidado. Eu volto ao longo do dia com novas atualizações sobre o mercado de criptomoedas. Cautela, cuidado. Hoje a situação é interessante, a gente vai ver volatilidade entrando no mercado, beleza? Se você quer análise de algum projeto, deixa nos comentários do vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, não esquece de deixar o teu like e se quiser se tornar membro da nossa Academia Cripto com Fé, o melhor hub de informação do mercado cripto, é só clicar no primeiro link da descrição. Um abraço, até mais tarde, pessoal. Fui!